Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente sábado, um excelente início de manhã para todos nós. Estamos aqui neste momento, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho Diário. Momento esse muito especial, porque estamos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Meus amados irmãos, também vou deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que também nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam bem-vindos. Que neste instante, que nestes minutos, possamos tranquilizar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos, que possamos respirar tranquilamente e estarmos aqui para receber as sementes do Evangelho no terreno da nossa alma. E que Jesus, Ele possa estar derramando todo o teu amor, todas as tuas bênçãos, toda a tua proteção em nós neste momento. Meus irmãos, hoje é com muito carinho que juntos aqui como uma grande família que se reúne para partilhar o pão do Evangelho, que nós iremos refletir a mensagem de número 173 do livro Um Minuto com Chico Xavier. A nossa mensagem de hoje é de Emmanuel e é uma mensagem que nos convida a pensar sobre todas as possibilidades que nós temos em nosso dia a dia de viver a caridade. Então, Emmanuel, hoje ele diz para o nosso coração, para o nosso sábado: não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade do semelhante, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Essas são as palavras de Emmanuel. Não desprezemos o pouco que podemos fazer pela felicidade de alguém. Mesmo que a gente consiga fazer o mínimo e o pouco, façamos, porque para quem recebe, isso é muito. Às vezes o nosso coração, naquele ato de bondade e de misericórdia, naquela vontade de ajudar, nós queremos fazer muito, a gente só quer fazer quando tiver aquela condição e que a gente puder fazer algo que vai transformar a vida do outro. Só que, meus irmãos, como Emmanuel diz, antes um pão, um simples pão, para aquele que tem necessidade do que um banquete inteiro nas horas de saciedade. Ou seja, antes fazer o mínimo que a gente puder, se a gente não tiver condições, antes fazer o pouco, mas fazer algo. Isso já é muito perante os olhos de Deus. Inclusive, nós temos hoje uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que muito nos recorda aqui essas palavras de Emmanuel. E hoje eu queria muito que a gente pudesse estar aqui junto com essa grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido a todos para nós irmos lá no capítulo 13, no item 10. E hoje eu faço questão de ler um trecho dessa mensagem do Evangelho, para que a gente possa gravar no nosso coração. Essa mensagem diz para a gente: meus amigos, muitos dentre vós têm dito: como eu posso fazer a caridade se eu não tenho nem o necessário para isso? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la pelo pensamento, pelas palavras ou pelas ações. Por pensamento, se pode fazer a caridade orando pelos pobres abandonados.
que morreram sem se acharem sequer em condição de ver a luz. Uma prece bem feita de coração os alivia. Mas a caridade também pode ser feita por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que estão desesperados, aos que estão em privação, dizendo algo para eles assim: eu era como vocês, eu sofria, eu me sentia mal, mas eu acreditei no Espiritismo e agora estou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, eu já estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei a eles umas palavras de esperança, como Deus usa de sua justiça igual para todos. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Meus irmãos, todos nós podemos fazer a caridade. De 1000 maneiras, como diz a passagem aqui. Essa passagem ela continua, mas hoje eu foquei só nesse trecho para que a gente possa meditar sobre ele no nosso evangelho agora. Podemos fazer a caridade de 1000 maneiras. Dos atos pequenos, simples, até os atos maiores. Os atos pequenos, meus irmãos, se estiverem envolvidos de boa vontade, de caridade, isso é muito para quem recebe. Então não desprezemos tudo que a gente pode fazer para ajudar alguém. Uma oração bem direcionada alivia o coração daquele que está sofrendo. Uma palavra, como um bom conselho amigo, pode abrir luz na vida de alguém que está meio confuso, que está perdido, que não sabe muito bem para onde seguir. Uma atitude feita do coração, e não importa o tamanho dessa atitude, isso já é muito quando está envolvida de caridade. Hoje todos nós podemos, sim, ser mais respeitosos com alguém. Podemos ser mais educados. Todos nós podemos hoje pensar menos na gente de forma egoísta e pensar mais no outro. Quando a gente tá, sabe, lá naquela fila do supermercado e tem alguém atrás de nós com poucas coisas ali, a gente tá com o nosso carrinho cheio, sabe? Não custa nada pra gente deixar a pessoa passar na nossa frente. Ela tem poucas coisas, às vezes ela tá com mais pressa. E a gente, por estar, às vezes, com mais compras, a gente vai demorar muito mais tempo. Então, olha só que ato de bondade, que ato de caridade, um simples ato, pequenino, não é? A gente vai e deixa a pessoa passar na nossa frente. A gente cede o lugar para ela. Às vezes a gente está numa fila do banco, a gente vê que chega alguém ali que está apressado, que está corrido, às vezes o único horário que tem para estar ali no banco é no seu horário de almoço e a pessoa está corrida, sabe? A gente percebe que a pessoa está com pressa. Não custa nada. A gente também ceder para aquela pessoa passar na frente, ela resolver o que ela precisa, porque ela tem hora. E às vezes a gente está com mais tempo que ela. Às vezes a gente pode esperar. Isso também é um ato pequenino, mas que todos nós podemos fazer e que é um ato que vai ajudar na vida de alguém. Todos nós, quando estamos no trânsito, sabe? Dirigindo, e aí alguém aparece, sabe, carregando aquele tanto de sacola para atravessar a rua e a pessoa tá aquele tempão esperando para atravessar, não nos custa nada parar ali e deixar que a pessoa atravesse a rua. O que são segundos para a gente e o quanto não vai ajudar aquela pessoa que está carregando, às vezes, cheio de peso, de sacola e tá a pé ainda para atravessar a rua. Meus irmãos, 1000 formas temos de fazer a caridade. Eu digo também sobre os animais.
Os animais são essas criaturas também criadas por Deus, criaturas abençoadas. O que que nos custa ceder uma vasilhinha de água para um animal? Ceder um pouquinho de comida para um animal de rua? Isso pode ser um ato pequenino para a gente, mas para aquele animalzinho é muita coisa. Então, todos nós, se a gente olhar para o nosso dia, a gente consegue, meus irmãos, ter o nosso coração um pouquinho mais caridoso e fazer algo por alguém que vai ajudar muito aquela pessoa. E pode até parecer um ato pequeno e simples, mas para aquela pessoa vai ajudar muito no dia dela. Então, meus irmãos, hoje, neste sábado, eu convido a todos nós, façamos um ato de bondade. Olhemos mais para a vida do outro, tiremos esse olhar egoísta só da gente, olhemos assim, o que que eu posso fazer para ajudar, para facilitar, para deixar mais feliz a vida do próximo? Todos nós, com certeza, seremos iluminados por oportunidades que Jesus vai nos conceder hoje. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui essas palavras do Evangelho para o nosso coração, para o nosso sábado. Deixo também um grande abraço fraterno para a nossa grande família do Evangelho Diário. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e nos lembremos que esta mensagem é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.